Você conhece algum protocolo de comunicação em saúde? Meu nome é Hugo Mourão, sou médico, sou um especialista em medicina paliativa e treino muito a questão de comunicação. Vim hoje para falar aqui um pouco sobre um protocolo de comunicação. Se você procurar na internet, você vai ver que existem vários guias nesse sentido, quando a gente está falando da ideia de dar más notícias para um paciente ou para uma família. Por que isso? Os protocolos eles vieram com a ideia de você estruturar essa comunicação de uma forma que fique mais simples de lembrar, que fique mais simples da gente fazer e de conseguir resultados melhores no final. Então, esses protocolos, eles na verdade são um guia, eles são uma ferramenta que a gente pode usar para lembrar do que a gente precisa pensar durante a comunicação. Não é para ser uma receita, assim, não é para ser uma estrutura bem firme, porque se você ficar preso nessa estrutura, a sua comunicação vai ficar mais dura, vai ficar menos fluida, vai ser mais difícil de você conseguir tranquilidade nessa comunicação. E vai ficar mais perceptível para quem está recebendo que você está seguindo um roteiro, que você está seguindo algo pronto e não que você está naturalmente conversando. Então é muito bom conhecer os protocolos, entender o que eles querem dizer, para a gente conseguir usar eles no dia a dia sem que eles te prendam, sem que eles te engessem, ok? E a ideia eu vou trazer para vocês um protocolo, que é o que eu mais utilizo, que na hora que eu tenho que lembrar disso tudo, mas é um dos protocolos. A ideia é que quase todos os protocolos atingem os mesmos passos, as mesmas ideias. E esse é o que eu uso mais, então o que eu lembro mais. Mas eu uso o SPIKES, que é um protocolo que essas letras foram organizadas de uma forma que é uma palavra fácil de lembrar, SPIKES, mas que elas não necessariamente têm que seguir uma ordem específica. Algumas são muito boas no início, algumas são muito boas no final. No meio do caminho a gente vai entender como é que funciona o resto. O primeiro S é o S de Setup. Setup significa preparação. Então eu vou me preparar quando eu sei que eu tenho que fazer uma comunicação difícil. O que eu quero dizer com isso? Eu vou estudar o caso, eu vou entender o que aconteceu, como que a situação chegou até onde está, e eu vou entender o que está proposto de acontecer a partir dali. Como é que vão ser os próximos passos? Eu tenho que ter essas informações em mente quando eu vou para uma conversa. Eu vou tentar entender também quem que está nessa comunicação, com quem que eu vou conversar, como que é essa pessoa, como que é a biografia dela, como que ela chegou até esse momento de vida. O que eu puder saber sobre ela vai facilitar essa comunicação também. Eu vou saber melhor como lidar. Eu vou preparar também o ambiente. Onde que eu vou fazer essa comunicação? Eu escolhi uma sala, eu escolhi um local, eu escolhi um momento do dia específico para isso, eu separei o meu tempo para isso. Então tudo isso vem nessa parte de preparar. Se eu sei que tem mais notícias para eu fazer, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, então eu vou me preparar o melhor possível para isso. O P é de Perception. Perception significa de perceber. A gente vem com essa linha aqui de tentar entender o que já existe de informação, tentar entender o que já está lá do lado de lá, para a gente saber o que precisa ser repetido, o que precisa ser ajustado e quais resultados a gente pode melhorar. Então essa é a hora que eu vou convidar a pessoa a me contar o que está acontecendo, vou perguntar para o paciente o que ele já entendeu da situação. E às vezes eu posso até fazer essa pergunta de um jeito mais delicado, para não parecer afrontoso, se eu não tenho um vínculo bom ainda com o paciente. Perguntar o que os outros médicos, o que os outros profissionais já contaram para ele da situação dele. Que aí eu tiro a pressão dele do que ele entendeu, e passo mais a pressão de o que te contaram. E eu fico ali ouvindo, uma escuta ativa. Escuta ativa significa eu vou prestar muita atenção no que ele me diz. Eu vou prestar atenção também em como ele me diz. Eu vou prestar atenção também em o que isso está significando ali para ele, que emoções que estão vindo junto com isso. Posso perguntar de como isso afetou a vida dele, o que tem acontecido. Isso tudo vai abrindo mais informações para eu saber o que eu preciso falar e para eu ter mais ideia de como que a minha informação vai afetar aquela pessoa. É o momento de prestar muita atenção em tudo que está sendo trazido para você ali naquela hora. A partir daí eu vou para o I. O I é de invitation. A ideia do convite, na hora que eu vou pensar em estruturar a comunicação, é para dois passos. O invitation te dá a oportunidade de acessar daquela pessoa o que ela pretende ouvir de informação. Às vezes nem a própria pessoa sabe, mas é a ideia de você falar assim, olha, eu quero te passar informações do seu caso, eu quero te trazer novidade dos exames. É um momento em que a gente pode conversar disso?
No momento em que você está preparado para isso, até que ponto você pretende saber sobre isso? Essas perguntas são válidas e elas vão de acordo com o vínculo que a gente tem, naquela situação. E eu vou usar também esse invitation para fazer esse corte na comunicação, de que eu passei do local de ouvinte e eu estou indo para o local de falante. Eu vou assumir a palavra nesse momento. Essa técnica, ela ajuda muito a organizar a comunicação. Você agora está colocando toda a atenção no que você fala. Isso geralmente impede que você tenha interrupções, ou impede que o raciocínio desfragmente enquanto você está tentando explicar. Aí eu tenho o K. O K vem de knowledge, conhecimento. E aqui nesse ponto é para eu lembrar que eu vou passar sim o meu conhecimento, eu vou falar o que eu vim para falar, a informação que eu trouxe, que eu vim para trazer. E nesse caso aqui que nós estamos discutindo, seria uma questão de más notícias, notícias ruins em relação ao caso do paciente. Mas eu vou tentar fazer isso seguindo algumas regras, algumas ideias. Por exemplo, eu vou tentar usar uma linguagem simples. Quando eu estou falando, eu tendo a usar as palavras que são comuns para mim. Eu tendo a usar as palavras que são fáceis para eu lembrar, que são as do meu dia a dia. Então eu vou falar de coisas médicas, eu vou falar de termos de atividade no hospital, vou falar de termos sobre doenças que para mim são naturais e que às vezes para quem está ouvindo não é. Às vezes aquela pessoa nunca tinha ouvido falar de nada disso até ela ficar doente. E às vezes tem muita palavra que ela nem ouviu ainda. Então eu não vou caprichar nessas palavras, eu não estou tentando escrever um texto técnico. É o contrário, eu quero que a minha mensagem chegue claramente. Então eu vou tentar usar termos simples. Tudo que você entende melhor, e aí tem a questão do setup lá que a gente fez, tudo que eu entendo bem daquela doença, eu tenho que ser capaz de explicar de uma forma simples, para provar que eu entendi. Então eu vou falar dos órgãos sim, eu vou falar da doença sim, eu vou falar da forma mais simples que eu souber. Uma dica é a gente traduzir, por exemplo, o que a gente está falando. Por exemplo, eu vou falar lá, o paciente está com uma taquicardia, isso quer dizer que o coração dele está muito acelerado. Aí a gente fez um exame de uma ressonância, que é um exame que a gente vai na máquina para ver com mais cuidado o que está dentro do corpo. Eu uso aquela palavra, na hora que eu percebi que eu usei, eu falo a tradução dela logo em seguida, para facilitar essa comunicação. O E é de emotions, emoções. Só que emoção não é só nesse momento, não é só depois que a gente passou por todas essas etapas. As emoções elas têm que ser presentes na nossa comunicação desde o início, desde o setup. Quando eu faço o setup, eu penso já quem que eu vou conversar, eu tenho uma ideia da notícia, eu já tenho que ter uma ideia de quais emoções podem sair daquela situação, até para eu me preparar de como reagir com elas. Quando eu estou escutando a pessoa falar para mim, eu sei que vai ter emoção no meio, nós estamos falando da vida daquela pessoa. Quando eu estou falando a minha informação, aquilo também vai gerar emoções. Aquilo também vai gerar um sentimento na hora de ouvir e vai transbordar de emoção dependendo do que é a notícia. Então o ele vem para me lembrar que essas emoções vão existir e que a emoção ela precisa ser acolhida, ela precisa ser validada para que ela possa ser superada. Não quer dizer que eu quero que a pessoa passe por uma aceitação de tudo que é ruim imediatamente na conversa, mas que enquanto ela estiver muito emocionada, ela não vai conseguir ouvir o que eu tenho para falar, da parte técnica, da parte clínica. Então eu preciso acolher aquela emoção, eu preciso trabalhar aquilo, eu preciso perguntar sobre ela o que ela está sentindo, eu preciso falar com ela que é normal sentir certas coisas, eu preciso mostrar para ela que a gente vai estar ali para cuidar dessas emoções também. E quando a emoção reduzir, eu volto a passar a parte técnica. E o último S, para a gente completar S de cada lado, ele vem com a ideia de summarize, resumir. E a ideia de resumo é uma técnica que a gente pode usar muito na comunicação, de que quando eu quero mostrar tanto que eu estou no fim de uma conversa, quanto para checar o quanto foi entendido daquela conversa, eu posso trazer um resumo do que foi falado naquele tempo. E eu posso fazer esse resumo, ou eu posso pedir ao próprio paciente, ao próprio familiar, para fazer esse resumo para mim. E às vezes não preciso falar isso de forma agressiva, não preciso virar para falar assim, olha, você tem que agora resumir tudo que eu te falei, para ver se deu certo. Não, isso fica meio tenso. Imagina na escola se tivesse assim, alguém falasse isso com você. Vamos pensar num jeito diferente de falar, por exemplo. Se você tivesse que contar isso para o seu irmão que não pôde estar aqui, se você fosse contar isso para o seu primo,
Como é que você contaria dessa conversa nossa? Só para eu entender se tudo que eu queria dizer você conseguiu captar ou eu consegui te passar da melhor forma. Quando a gente fala desse jeito, você tira a pressão, você tira a tensão daquele momento. A pessoa vai conseguir te explicar melhor o que ela ouviu. E você vai prestar atenção nisso para você saber se a sua mensagem, a parte que você queria passar para ela, chegou lá onde devia, chegou da forma que você esperava. Porque a comunicação, ela não é só o que você fala, ela também é como o outro ouve. Então a gente vai precisar resgatar o que foi ouvido para a gente entender se a mensagem está da forma que a gente queria. Esse é o protocolo Sparks, gente. Não é o único, como eu falei no início do vídeo, mas também não é o melhor necessariamente. É o que eu uso com mais frequência e é um protocolo que é fácil de lembrar e que te permite usar essas estratégias todas várias vezes durante a comunicação de uma forma estruturada. Quando você lembra cada letra dessa, você lembra o que você tem que pensar e fazer durante uma comunicação de más notícias. Gostou desse vídeo? A gente vai ter muito mais conteúdo sobre isso aqui no canal, para a gente conversar sobre comunicação, sobre cuidados paliativos e tudo isso que pode melhorar a nossa prática como profissionais de saúde.